Olá, fazer uma transmissão com a Cris Kerr da CKZ Diversidade. Então vamos lá. Funciona agora. Ei, agora deu certo. É, bom, acho que a internet estava falhando daí para cá. Daí pra cá, né? Não tava. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui e vamos começar de novo. Uma hora dá certo, né? Que Essas bom, que bom. lives, que bom que vai dar certo. Bom, pessoal, vou começar de novo, então. Por que que é tão importante a gente falar sobre esse tema de equidade de gênero? Porque quando a gente vai olhar os números hoje no Brasil, a gente tem menos de 8% de mulheres em cargos de alta liderança, e quando a gente vai olhar essas mulheres, muitas dessas mulheres são mulheres brancas, né? Isso é um ponto importante que depois eu vou pedir para o Ismael até comentar, porque esses 92% também de homens. Quem são esses homens, né, Ismael? É um termo que a gente fala bastante, né? Quem são essas pessoas que estão na liderança? Mas a gente tem só 8% de mulheres. E é, quando a gente vai ver, por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi super recente, saiu agora em 2020, falando sobre equidade de gênero, a gente olhando os números da parte econômica, ou seja, a parte salarial, quando as mulheres estiverem ganhando o mesmo valor que os homens, quando ocupam o mesmo cargo, a gente está falando aí que a gente vai demorar. A gente estava falando em pesquisas de 150, 180 anos, agora a gente já está falando de 257 anos. Quando a gente fala de equidade de gênero na política, ou seja, representação política 50-50, homens e mulheres, a gente está falando de 95 anos. E quando a gente está falando da equidade em termos de educação, é o único número que está bom. A gente está falando de 12 anos, que é o que vai demorar aí para a gente chegar na equidade de gênero. Então, a gente precisa urgentemente falar sobre esse tema. A gente vem falando, né, na CKZ Diversidade sobre esse tema já há mais de 12 anos. A gente tem um fórum onde a gente trata muito desse tema, da importância da gente ter equidade de gênero. E ao longo do tempo, a gente foi vendo que para a gente chegar nessa equidade de gênero, a gente precisa trazer os homens para essa conversa, que é um ponto fundamental, é trazer os homens para participar dessa conversa. Durante a minha trajetória, então, eu me encontrei com o Ismael dos Anjos, a gente fez algumas palestras juntos, né, em alguns clientes, falando sobre o ponto de vista da equidade de gênero, tanto na perspectiva do homem, quanto na perspectiva da mulher, né, Ismael? Então, vamos dar um oi aí para o pessoal, Ismael? Olá, tudo bem, gente? Obrigado por estarem aqui ouvindo. Cris, querida, muito obrigado pelo convite. É um assunto importante. Eu já pesquiso, me debruço sobre isso há alguns anos, então feliz da gente conversar sobre isso, não só dentro do ambiente corporativo, mas também na vida das pessoas. Sim, em todos os lugares, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho aonde que começa tudo isso, né? E aí, falando um pouquinho sobre, então, a importância dos homens se engajarem e do que homens que a gente está falando quando a gente olha esse número na alta liderança, Ismael. A gente olha lá para cima e a gente vê 92% de homens na alta liderança. Quem são esses homens? São os mesmos homens que a gente vê no poder fora. É super importante a gente qualificar isso, porque a gente ouve muito falar dos homens como gênero no poder. E, embora seja uma afirmação precisa, não é uma afirmação completa. Que homens estão no poder? Os homens são 85% do Congresso Nacional, são mais de 90% dos CEOs. Homens cisgêneros, homens brancos, homens, na maioria das vezes, ricos. Enquanto isso, tem uma série de homens, eu gosto de sempre falar no plural, que não têm acesso a esse poder. Homens negros, por exemplo, são a maioria nos cemitérios, são a maioria nas prisões, têm menos acesso à educação do que mulheres negras e ainda menos ainda do que homens e mulheres brancas. Então a gente precisa sempre qualificar. Por isso que eu sempre gosto de chamar a atenção da masculinidade como um gênero de extremos. A gente está tanto no poder, quando a gente pensa nesses homens brancos de gêneros ricos, mas a gente também está na outra ponta, na ponta que morre, na outra ponta que mata tentando ter uma noção de sucesso.
É. E quando a gente vai avaliar, né, os números, então, quando a gente está falando especificamente do corporativo, a gente tem uma escala, né? Então a gente tem os homens brancos, depois a gente tem as mulheres brancas, depois os homens negros e, por último, as mulheres, os homens negros e depois as mulheres negras, né? Então, quanto a gente precisa realmente fortalecer toda essa diversidade quando a gente está falando de equidade de gênero? Não dá para falar de equidade de gênero também se a gente não for olhar no espectro da interseccionalidade, ou seja, eu estou falando, né, de gênero, de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero. A gente tem que trazer todas essas categorias quando a gente está falando da importância de se trabalhar a equidade de gênero. E Sem o dúvida. Ismael, né? Ismael coordenou um documentário muito interessante. Recomendo que todas as pessoas assistam, que é O Silêncio dos Homens. Conta pra gente, Ismael, como é que foi participar desse documentário? Quais foram os seus principais aprendizados com esse documentário? Bom, o documentário, né, é uma iniciativa do lugar em que eu já prestei serviço, trabalhei várias vezes, o Papo de Homem, mas é uma ideia que já tinha mais de 6 anos. A gente fala muito sobre equidade de gênero do papel do ponto de vista das mulheres, porque, bom, quem sofre com a falta de balanço é quem vai lutar primeiro. As mulheres estão organizadas há mais de 100 anos em busca dos seus direitos, mas os homens são quase metade da sociedade. Se a gente não se engajar na equidade, a gente não vai ter mudança o suficiente, ou pelo menos não a mudança que a gente quer ver rápido. O documentário foi concebido para ser isso, uma fagulha, uma peça, né, está disponível gratuitamente no YouTube, tem mais de 800 mil visualizações. Um documentário de 1 hora para ser uma peça de conversa, tanto para gente que já conhece, já está na luta por equidade de gênero, poder mandar para outras pessoas, conversar, quanto para receber pessoas que ainda não estão nessa conversa, mas que precisam estar, porque é uma conversa urgente e atinge a todo mundo, né? Nesse sentido, especificamente, o Silêncio dos Homens endereça a construção das masculinidades no Brasil. Por que isso? A gente precisa entender como os homens são criados, como os meninos viram homens, e que coisas estão nessa constituição dos homens para a gente entender como a gente pode mudar, como a gente pode fazer essas mudanças tão necessárias, né? Eu costumo responder que a masculinidade está em crise, não é de hoje, porque o papel dos homens tem mudado, porque o papel das mulheres mudou. Então, o papel das mulheres mudou desde muito cedo, né? Bom, mulheres negras trabalham desde o tempo da escravidão, mas as mulheres brancas e as mulheres que não trabalhavam acessaram o mercado de trabalho no final da década de 60, 50, e isso foi transformando completamente a nossa sociedade, mas os homens não mudaram a maneira como eram criados, como eles continuaram acreditando num lugar de poder, num lugar do topo da pirâmide que não parecia ser alcançável, e isso não é mais verdade. Com isso, os homens têm uma questão que é: e agora? Que homem que eu sou? Que homem que eu posso ser? O que é esperado de mim? Muitos homens, como resposta, tentam se agarrar a esse poder, se agarrar ao que é conhecido. Então pode ser desde o chefe que bate na mesa, que grita, achando que isso é demonstração de poder, quanto outras pessoas em outras camadas da nossa sociedade. Então, nesse sentido, é urgente que os homens discutam entre si, porque não é a responsabilidade das mulheres educarem os homens, né, ter mais essa luta, mas que os homens discutam entre si como eles podem melhorar, como eles podem se adequar, como eles podem se ajustar. Até porque acaba sendo uma doença coletiva, né? Os homens que não estão preparados para lidar com esse ambiente de mudança podem se agravar em várias questões como depressão, o índice de suicídio é muito prevalente entre os homens, e muito disso tem a ver com restrição emocional. Então, só para falar finalmente sobre o silêncio, o nome, né, O Silêncio dos Homens, causa muita estranheza, eu acho, para muita gente quando ouve pela primeira vez, porque os homens falam muito, falam o tempo todo, estão acostumados a atropelar as mulheres quando elas falam. Então, por que a gente está falando disso? Os homens falam sobre algumas coisas que são autorizadas dentro do contexto masculino. Então a gente pode falar muito sobre futebol, a gente pode falar muito sobre carreira, desde que numa perspectiva de sucesso, a gente pode falar muito sobre várias coisas, mas a gente não pode falar sobre sentimentos. A gente não pode falar sobre fracasso. A gente não pode contemplar, por exemplo, o cuidado como sendo uma das principais preocupações.
Então é sobre esse silêncio que a gente endereça no filme, essa restrição emocional que atravessa a constituição dos homens e acaba afetando todo mundo que está ao redor, né? Porque isso está atrelado ao que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Que o próprio nome diz, não se limita ao hospedeiro, mas afeta quem está em volta. E é muito interessante você falar da masculinidade tóxica, porque muitas vezes quando eu estou dando treinamento, palestra, as pessoas acham esse termo, né? Então, pô, mais uma coisa que vocês estão falando dos homens, e na verdade é uma toxicidade para ele mesmo, né? Então, quanto a gente começa a perceber que quando a gente está falando dessa cultura machista, então essa cultura que quer sobrepor o poder do homem, né? Então, uma coisa muito importante até para a gente trazer aqui para todo mundo, e que muitas vezes as pessoas têm um entendimento errado do feminismo, né? Então, quando a gente está falando do machismo, a gente está falando de uma supervalorização de tudo que é do masculino. E quando a gente está falando do feminismo, não é o contrário do machismo, né? Então, isso é muito importante a gente colocar aqui. O contrário do machismo é o feminismo. Então, é a supervalorização das mulheres e você descarta os homens. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do feminismo, que é o movimento pela busca de direitos e deveres iguais entre homens e mulheres. Então, é essa equidade que a gente está tentando buscar, né? E a gente realmente precisa dos homens nesse caminho. Então, quando a gente vai estudar esse machismo, ele é muito ruim para os homens, inclusive, né? Porque esse não poder lidar com os sentimentos, não poder lidar com a emoção, ele tem que estar sempre pronto. Conta pra gente um pouquinho, Ismael, da caixa do homem. Eu adoro essa caixa do homem, né? O que tem dentro dessa caixa do homem? E daí faz aquela analogia que a gente fez nas palestras sobre a carteirinha do homem. Ah, tá bem. Bom, a caixa do homem é um conceito, né, que alguns pesquisadores já estudam desde a década de 80, que basicamente dá a entender que existem algumas coisas que são esperadas, alguns comportamentos que são esperados do homem. Quais sejam? Ser forte, ser sexualmente pronto, não pode dizer não, ser um cara que aguenta o tranco, que não leva desaforo para casa, supostamente corajoso, supostamente heterossexual, nem todo homem é heterossexual, mas a gente várias vezes como sociedade espera que isso seja quase compulsório. Impõe, né? Sim, a gente impõe isso, ser dominador. E bom, não é possível, simplesmente não é possível ser tudo isso. E quanto mais ser tudo isso o tempo todo. Cada homem tem suas próprias particularidades como indivíduo. Eu sempre dou o exemplo, mesmo para aquele cara mais machão, que às vezes me escuta quando eu estou falando, que se ele fosse corajoso o tempo todo e não levasse desaforo para casa, provavelmente ele não ia estar vivo para conversar comigo e para me ouvir. Ou seja, cai por terra essa ideia de que ser homem é só se comportar desse jeito. Uhum. Nesse sentido, a gente tem o que eu brinco de chamar de carteirinha de macho. O que é isso? É como se o tempo todo a gente estivesse a perigo de perder a carteirinha. O homem não se basta, não é ele que define se ele é homem ou não. Normalmente ele se apoia na definição de quem o cerca, dos amigos. Então ele precisa da legitimação de um amigo para dizer: pô, o Ismael é muito macho, ele não deixa passar uma, pô, ele faz tal coisa, ele não leva desaforo, ele é muito corajoso. Muitas vezes os homens dependem disso para se considerar homens e para serem legitimados como homem, e isso cai num lugar de performance da masculinidade. Para provar que o cara é homem, ele precisa o tempo todo estar cumprindo os requisitos da caixa. Até porque o que está fora da caixa são xingamentos que normalmente invalidam a masculinidade. Então a gente vai pensar que um dos primeiros xingamentos que a gente ouve é falando que é gay, falando sobre sexualidade, ou a gente vai ouvir que é menino criado por vó, é leite com pera, se a gente veste rosa, a gente vai ouvir desde a mais tenra idade se não tinha para homem, onde a gente comprou aquilo. Então, nesse sentido, os homens precisam romper com essa caixa, romper com essa ideia de que tem uma carteirinha que está a perigo o tempo todo, para entender que existem outros modelos de masculinidades possíveis. É nesse sentido que eu acho que essa conversa é urgente, porque afeta a constituição dos homens individualmente, mas afeta os grupos que os cercam, né, homens, mulheres, filhos, filhas, afetam o trabalho, afetam tudo. Então, é algo estrutural e que precisa ser olhado. Sim, com certeza. Tem uma coisa que eu esqueci, que é super importante. Tem um pesquisador americano, Gilmore, que ele fala o seguinte, que na nossa sociedade, a gente valoriza uma coisa que é o seguinte: não é bom, o que importa não é ser um bom homem, o que importa é ser bom sendo homem.
Ou seja, a gente exatamente. tem que se comportar de uma maneira que as outras percebam, as outras pessoas percebam, os outros homens percebam que a gente é um bom homem. Aí tá Sim. tudo bem. Se a gente é bom, se a gente é benéfico, se a gente tem bons impactos nas pessoas que estão ao nosso redor, não é valorizado na maneira como a gente se constitui. Sim. E tem um outro documentário que eu acho muito interessante também, que eu até recomendo para quem está aqui com a gente na live, assista, que chama, em inglês, chama The Mask You Live In. E se alguém puder do meu time aí escrever, por favor, que é A Máscara que Você Vive Dentro, que é um documentário muito interessante, mostrando exatamente tudo isso, né, Ismael? Então, a gente ali na época da escola, 10 a 12 anos, o quanto já começa a ter aquela separação entre os meninos e as meninas, e daí tudo que é feminino, os meninos começam a negar, porque se eu sou homem, eu preciso estar neste grupo, me comportar dessa forma, e o quanto eles vão aprendendo esses sentimentos que eles vão guardando e vão ficando mais agressivos e acabam se envolvendo mais com droga ou com coisas ilícitas. Por quê? Porque não é mais permitido que eu mostre qualquer sentimento, qualquer emoção com meus colegas. Até então eu podia abraçar, eu podia demonstrar qualquer sentimento para eles, agora não posso mais, né? Então, como é que a gente vai percebendo esses sentimentos, essas emoções que o homem vai desde pequeno aprendendo que ele tem que estar dentro dessa caixinha aí, né? Inclusive dentro, falando de emoções e de sentimentos. Eu acho que isso vem desde a mais tenra idade. Eu gosto muito de falar sobre cuidado, que é uma coisa que eu aprendi ouvindo a Raquel Franzin, que é uma pedagoga responsável pelas escolas transformadoras do Instituto Alana, que é uma das principais referências em infância no Brasil. Quando a gente pensa em cuidado, cuidado para o homem, em geral, tem sinônimo de proteger. O problema é, na verdade, o cuidado tem três pilares: cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente ao redor. Para as mulheres, isso é compulsório. Se uma menina senta de perna aberta, se a menina está com o vestido sujo, ela aprende desde cedo que isso não é apresentável. Menina não senta desse jeito, tem que mudar. Então vai sendo estimulada a ser vaidosa, a se cuidar do jeito que a sociedade espera. Então o cuidar de si é compulsório para as mulheres. Logo depois vem o cuidar do outro. Quais são as principais brincadeiras entre as meninas crescendo? Mamãe e filhinha, professor e aluna, são brincadeiras que estimulam o cuidado. Cuidar do ambiente ao redor nem se fala. Chega em casa, é obrigação das mulheres participar das tarefas do lar, estar junto com a mãe, e muitas vezes para os meninos não. Beleza, então essas três coisas são compulsórias para as mulheres. E para os homens? Se um menino está sujo, rasgado, com a camisa rasgada, o que a gente ouve? Relaxa, menino é assim mesmo. A gente não ouve gente falando tem que trocar, se arruma, se cuida. Não, não é. Cuidado com o outro. Quais são as brincadeiras que os meninos têm desde a infância? Correr, pegar, brincar de polícia e ladrão, brincar de futebol. Se um amigo cai, rala o joelho no futebol, o que ele vai ouvir? Levanta e vira homem. E não Então não chora. tem, chora, não tem cuidado com o outro. E o ambiente ao redor, muitas vezes o menino chega em casa, pode jogar as coisas ali do lado da porta e tal, e não é visto como uma obrigação dele, ele não aprende que é responsabilidade de quem mora da casa cuidar da casa desde cedo. Então aos meninos é negado essa formação pessoal, essa formação como humano de entender que cuidar faz parte da vida, fazer o cuidado faz parte da vida. E aí 20, 30 anos depois, a gente se surpreende que um cara não sabe fazer isso. Então, a gente precisa entender desde a formação das crianças. Eu falo isso porque eu tenho um filho de 6 anos, o Francisco. A Juliana deve estar até ouvindo a gente aí, que é a minha companheira. E a gente tenta mostrar isso para ele de agora, porque não adianta eu chegar 20 anos, daqui a 20 anos e cobrar para ele que ele seja de determinada maneira que simplesmente não teve referência de como atuar. Então, se a gente pensar, tem dois pontos importantes, porque a gente está trabalhando muito a equidade de gênero dentro do corporativo, o quanto a gente precisa, sim, né? Na verdade, a gente fala de empoderamento feminino e é uma palavra que muitas vezes ela é tida como, mas empoderar, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho dos 3 P's. Então, peraí, se eu vou empoderar alguém, eu vou dar poder para alguém, logo eu vou tirar o poder de alguém, né? Então, é uma palavra que, na verdade, a gente está falando muito do fortalecimento dessa mulher, né? Então, se a gente for pensar, Ismael, a gente está falando de dois pontos. A gente tem tanto que trabalhar dentro do corporativo, ter mais equidade, sim, fazer esse fortalecimento das mulheres, mas a gente também vai ter que olhar muito para dentro de casa, né? Então, quais são os comportamentos que nós, como pais, eu também tenho uma filha, inclusive ela está aqui na live,
a Beatriz, de 15 anos, o quanto o meu comportamento vai refletir nas atitudes e nos comportamentos dela, né? Então, quanto eu trago que vai impactar os filhos. Então, deixar, por exemplo, o seu filho não arrumar a cama, ou não fazer, isso é coisa de menina, ou quando está em grupo com os primos, não sei o quê, não vai lavar louça, né? Eu estava até brincando agora com o meu namorado, que ele está aqui também assistindo a gente, e eu estava fazendo almoço hoje, ele estava comigo, e ele falou assim, eu vou lá no seu vídeo falar que você me faz lavar louça. Eu falei, é esse compartilhamento que a gente precisa trazer para dentro de casa, né? Porque quando a gente vai olhar as causas hoje dessa desigualdade de gênero, é responsabilidade que ainda está muito sobre a mulher, a responsabilidade de cuidar da casa, cuidar dos filhos. A gente ainda tem uma cultura corporativa muito masculina, a gente ainda tem pouco role models, ou seja, poucos modelos de mulheres em cargos de liderança dentro das empresas, falta política, programa e os vieses inconscientes, né? Então, a gente tem muita coisa para trabalhar aqui, mas você concorda que a gente tem muito que trabalhar as crianças também? Tem que trabalhar nas duas pontas, né? Sem dúvida. Principalmente porque a gente precisa, eu posso falar não só no aspecto de gênero, mas a gente precisa trabalhar raça com as crianças. Depois a gente chega lá na frente tentando fazer com que as pessoas ajam de maneira antirracista, né, numa sociedade como que a gente tem. E se a gente não ensinou lá atrás, não deu oportunidade para as crianças negras acessarem determinados espaços e para as crianças brancas entenderem a sociedade em que elas vivem, a gente não vai conseguir isso lá na frente. Então, sim, eu acho que essa formação e essa consciência que os pais vão tendo, que as mães vão tendo, conforme vão progredindo na carreira, precisa se espalhar na formação familiar. Sim, porque é muito do comportamento também que a gente vê, né? Ou seja, eu vejo meu pai, minha mãe, o chefe, o líder. Por que a gente fala que a liderança tem um papel fundamental? Porque é ela que vai ditar o comportamento das outras pessoas, né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar essa liderança em como ter um ambiente mais diverso, mais inclusivo e trazer essa equidade de gênero. Falando um pouquinho dos 3Ps dos homens, né? Que foi um dos temas que a gente divulgou e eu adoro esses 3Ps. Conta pra gente quais são esses 3Ps. Os 3Ps, bom, não sei se o Leonardo Piamonte, que é o psicólogo que participa do Balaio de Pais junto comigo, e ele que me apresentou essa noção e eu acho muito, muito potente. Normalmente os homens vão dentro do lugar de 3Ps. Se ele cumprir esses 3, ele é um bom homem ou é um homem competente na nossa sociedade. Se ele procriar, se ele proteger e se ele prover, em tese ele cumpriu tudo que ele precisa fazer. O problema é que isso não funciona mais na nossa sociedade, mas a gente continua ensinando homens dessa maneira. Por exemplo, mais de 40% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Então, que homens que são esses que estão aprendendo que eles precisam prover, e aí depois eles chegam lá, não provêm e não sabem lidar com essa falta de poder, porque aquilo para eles é sinônimo de poder. Quantas vezes a gente estava falando de violência contra a mulher, que é uma das questões graves durante a pandemia, por exemplo, e está ligada a essa noção dos caras de precisar ter uma demonstração de poder. Então, romper com essa ideia de que os 3Ps bastam para a gente formar um homem é super importante. Porque, proteger não funciona num contexto em que você precisa cuidar, então a gente já derruba esse P aí, né? A gente está falando sobre cuidado agora há pouco. Prover, a gente já sabe que não é verdade, né? Não é verdade também. Então, e procriar, bom, eu posso falar que então eu não seria um homem de fato, porque eu não procriei. Eu, inclusive, eu sou pai sócio-afetivo. Eu conheci o Francisco com 1 ano e 5 meses. E aí, eu não sou homem? Então a gente precisa entender outros lugares, outras masculinidades possíveis, outras paternidades possíveis. Tudo isso faz parte de um contexto de referência, de um contexto da gente criar outras noções de masculinidade. Porque é super importante ressaltar, Cris, que normalmente a gente tem um conceito universal do homem. Tanto é que a gente fala no singular. A gente, quando pensa, a gente pensa no homem. Esse homem é quem? Ele normalmente vai ser um homem num contexto ocidental, num contexto eurocêntrico, num contexto branco, num contexto cisgênero. Então a gente precisa romper com isso. Quantos homens não são representados por isso? Quantos homens não podem ser representados por isso? E quantos problemas sociais a gente gera a partir dessa universalização de um perfil só? Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, e essa é uma conversa que as empresas têm,
cada vez mais dentro dos espaços que estão ocupando, precisa romper daí. A gente não pode falar em o homem, a gente não pode falar em a mulher, quando a gente pensa que existem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans. A gente precisa falar no plural, sempre. Sim. Essa é uma coisa que eu acho muito urgente. E olhar muito a interseccionalidade, né? Eu vejo muitas vezes, né? A Luane do meu time, ela é negra. Muitas vezes a gente vai na empresa e eles falam, a gente quer trabalhar gênero. Sim, mas gênero, a gente está falando de quem, né? A gente está falando das mulheres? Sim. Mas vamos trabalhar então toda a interseccionalidade. Não, a gente não está preparado ainda para falar, por exemplo, de mulheres negras. Mas por quê? Por que a gente tem que separar, né? Por que a gente gosta tanto, né? Nosso cérebro adora essas caixinhas, né? Mas o quanto é importante a gente olhar por realmente essa interseccionalidade, a gente olhar todas as caixinhas, né? Eu falo para a Lu, por exemplo, a gente estava num treinamento semana retrasada e tinha uma mulher branca e com deficiência. Eu falei para ela, se tivesse lá na empresa os grupos, né? Pessoa com deficiência, gênero, em qual você iria? Ela falou, no de pessoa com deficiência. Luane, e você que é uma mulher negra, eu iria no de raça. Então, quanto a gente precisa ter esse olhar transversal da interseccionalidade dentro do corporativo, né? Isso é muito importante. Eu só queria fazer pedir para as pessoas que estão participando aqui, para elas irem enviando perguntas, se tiver. Eu tenho um monte de pergunta aqui para ir conversando com o Ismael, mas se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. E aí eu queria Uma observação fala. rapidinha. Primeiro, queria só mandar um grande abraço e recomendar para as pessoas que sigam essa mulher que acabou de comentar aí, Diaspórica Oficial. A Dani é uma das Legal. maiores referências, ela é uma historiadora, mestre, entende muito sobre, e fala muito sobre o lugar da mulher negra. Então, ela é cada aula toda vez que eu ouço essa mulher. Então, aproveitem, se vocês vão levar uma coisa dessa live, é seguir essa mulher e aprender. Que Uma coisa bacana. sobre o que você estava falando, Cris, que eu acho que eu aprendi com você nesse lugar dos times de diversidade, é importante colocar um homem branco dentro da caixinha. Me conta que você já deu essa recomendação, que eu acho super legal, assim, porque normalmente, senão a pessoa fica achando que diversidade não é com ela, fica achando que ela é o normal, né? Então, muito interessante, né? Porque às vezes a gente vai na empresa, até outro dia eu estava comentando com algumas pessoas e alguém virou para mim e fez assim, não, mas eu falei, tem que trazer os homens também, porque os homens brancos, heterossexuais, que estão lá no poder, eles também são diversidade. Não, eles não são diversidade. Eu falei, gente, lógico que é, né? A gente está falando, todo mundo aqui é diversidade, e o quanto é importante, e a gente sempre frisa isso dentro do corporativo, ouvir a história do outro, né? O quanto eu me sensibilizo na hora que eu estou ouvindo a história do outro. A gente percebeu muito isso, né, Ismael, quando a gente fez a gente fez um tour, né, gente? A gente foi contratado por uma dos clientes da CKZ Diversidade, a gente foi para todas as plantas desse cliente com essa palestra nossa sobre equidade de Chão de gênero, né? fábrica. Foi muito bacana. E a gente foi percebendo as histórias ali, né? E uma delas que eu queria comentar foi sobre o provedor, né? Esse papel do homem como provedor que vem bem durante muito tempo ainda. Como o Ismael falou, mais de 40% hoje das famílias são realmente as mulheres que são as provedoras. Quando a gente fala de mulheres negras, esse número aumenta. Então, a gente tem muitas mulheres negras conduzindo ali a sua casa financeiramente mesmo falando, né? Então, quanto é importante a gente desconstruir esse papel do provedor. E aí, não sei se você lembra, Ismael, que uma das palestras que a gente deu, um dos executivos, inclusive ele era um dos principais ali, ele falou, sabe o que aconteceu? Ele nem falou na frente de todo mundo, mas quando acabou ele comentou com a gente que a mulher dele, eu não lembro em que cargo que ela tinha no governo, e que ela ganhava, quando ela fez concurso público, quando se inscreveu, ela passou, e ela ganhava muito mais do que ele. O quanto ele ficou receoso, não sei se você lembra de falar ali na frente de todo mundo, e veio falar depois pra gente. Ou seja, porque ele perdeu esse papel do provedor, ele perdeu, ou seja, está muito atrelado ainda o provedor com o poder, né? Então, Uhum. se eu sou provedor, eu tenho poder dentro de casa, né? Sim, isso é uma questão que implica bastante no que o homem entende que ele é. Se ele entende que ele depende desses P's para ser alguém e ele não consegue cumprir, ele tem uma perda identitária. Ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Então, quando eu falo sobre isso, eu inclusive bato na tecla de como isso é importante no combate à violência contra a mulher. Porque muitas vezes esse homem vai usar a violência como uma linguagem para tentar reforçar um poder que ele não tem ou que ele perdeu,
E porque ele não consegue resolver na conversa. Então, ele vai tentar reassegurar a posição que ele acha que um homem deve ter dentro de casa de todas as maneiras possíveis. Então, a gente precisa ressignificar essa noção de sucesso. Na pesquisa do Silêncio dos Homens, né, além do documentário, a gente fez algumas pesquisas com especialistas e a gente ouviu mais de 47 mil pessoas no Brasil inteiro. A coisa mais... Isso, O Silêncio dos Homens, tá no YouTube, gente. Depois a gente pode mandar o link, Sim. tudo Eu certo. vou pedir para o pessoal do meu time colocar aqui o link do Silêncio dos Homens, por Ótimo. favor. A gente fez algumas perguntas, e uma delas diz respeito ao que os homens concordam terem sido ensinados ou não quando eram crianças. A mais prevalente foi sobre sucesso. 85% dos homens dizem que foram ensinados a ter sucesso, que isso é ser homem. O problema é, 85% dos homens vai ter sucesso? Não vai. Se a gente, pelo menos se a gente continuar com essa noção de sucesso, só vai ter um cara numa empresa que tem sucesso, que é o CEO. Todos os outros vão ser fracassados. Não, gente. A gente precisa ressignificar isso. Sucesso pode ser ter uma posição de gerência, dependendo do lugar onde você está. Sucesso pode ser trabalhar e não ligar para isso, mas conseguir estar perto dos filhos, se é isso que te valoriza, se é isso que você acha importante. Então, ressignificar essa noção de sucesso é urgente para a gente, inclusive, parar de ter essa perseguição a uma linha de chegada, a um pódio, que nem todo mundo vai ter direito a chegar. Sim. E tem um ponto muito importante também que eu lembro da pesquisa que você apresentou, que foi quando o homem perde, então, esse lugar tão importante para ele, que é do provedor, do poder, né, do sucesso, aí normalmente esse homem começa a se envolver, né, com bebidas, com o que você falou da agressividade. Então, isso mostra Uhum. também no documentário muito forte, né? E um dos pontos que eu queria que você comentasse também do Silêncio dos Homens é o quanto esse homem, por que que chama o Silêncio dos Homens, né? Então, o quanto ele tem dificuldade de falar dos seus problemas. E daí faz aquela brincadeirinha lá, quando ele vai falar do problema para o amigo, o que que o amigo fala para ele? É isso. Bom, na pesquisa a gente descobriu que só 3 a cada 10 homens têm o hábito de falar sobre medos, anseios, mesmo com os melhores amigos. Ou seja, 7 a cada 10 não têm o hábito de se abrir com ninguém, nem com quem é o melhor amigo. Nesse sentido, quando a gente vai perguntar também, e aí, o que que vocês fazem? Quando você vai precisar falar com alguém, o que que você ouve? Uhum. Cara, quando um amigo vai falar com outro, olha, eu terminei, eu fui demitido, qual que é a resposta universal de todo homem? Vamos tomar uma. É como se ir para o bar vai resolver alguma coisa. Não vai, Não gente. vai. Além do problema continuar lá, vai arrumar uma ressaca no dia seguinte. Não é à toa que os índices de dependência alcoólica entre os homens são tão mais prevalentes. 17% dos homens no Brasil têm algum nível de dependência alcoólica. Esse número é 3 vezes maior do que o número entre as mulheres. E muito vai dessa noção de que vamos tomar uma, vamos ali no bar, como única forma de sociabilização, incute na mente dos homens. É só você pensar que quando os homens bebem, espaços como bar ou espaços como um campo de futebol são os espaços em que eles permitem abraçar uns aos outros, chorar, dizer que ama o amigo. Precisa estar bêbado, precisa estar mediado por um time de futebol. Então a gente precisa ressignificar isso. A gente não pode depender de algo que entorpece os sentimentos para a gente conseguir falar minimamente deles. Isso é doente e isso precisa ser ressignificado. E aí, de novo, a gente volta a falar o quanto é importante a gente, então, começar a trabalhar as crianças. Por quê? Tem uma frase que a gente sempre comenta. Tem duas coisas que a gente sempre comenta, né? Quando tanto eu quanto o Ismael, que é uma, que é uma frase que é terrível para a gente falar para qualquer menino, mas que é muito usada, que é meninos não choram. Então, quando esse menino vai mostrar o que é do lado emocional, um sentimento, uma fraqueza, a gente fala para ele, não, menino não chora. Então, ou seja, a gente já começa a mostrar para ele, lá de pequenininho, que ele não pode mostrar vulnerabilidade, que ele não pode ter medo, que ele não pode falar sobre os problemas dele. Então, quanto a gente já começa a incutir na criança, que ainda é pequena, esse modelo que depois ela vai refletir isso em todos os lugares. Aí a gente chega com esses homens dentro do corporativo que muitas vezes aprenderam que ele tem que dar conta de tudo, que ele não pode ter uma fraqueza, que ele não pode compartilhar com o time, que tem que dar uma solução. Então, quanto a gente tem que desconstruir todos esses padrões aqui
para que a gente consiga ter uma outra forma, né? Conseguir trazer essa inclusão, conseguir trazer esse modo diferente que antigamente era o comando e controle, que a gente está vendo isso totalmente, que era comando e controle, porque eu mando, você obedece, é do meu jeito, eu sei porque eu sou o chefe. Hoje não é mais assim. Hoje eu tenho que ter um time diverso, com ideias diversas, colaborativo, mas o quanto eu percebo que muitos desses homens que estão na liderança têm dificuldade porque eles aprenderam de uma outra forma, né? Como é que a gente vai Uhum. fazer? Bom, essa é a pergunta que eu acho que Vale um toda milhão. empresa devia estar tentando responder minimamente agora em relação a gênero. Não é simples, mas eu acho que existem alguns caminhos. Por exemplo, o que a gente fez é um caminho, né? É, Tem até uma pergunta em relação a isso, né? Uma pessoa dizendo que é líder de um grupo de afinidade de gênero, Isso. mas Uhum. que não consegue A convencer os homens Milena. a participarem, a Milena. A gente ouve muito isso. Ah, eu tenho 3 anos aqui com um grupo e os homens não vêm. O que está acontecendo? Bom, primeiro os homens precisam entender que a conversa é com eles também. Muitas vezes as mensagens vão chegar, venha falar sobre empoderamento feminino. O cara acha, Ele não é para as vai. mulheres. Ou se é sobre os homens, vem falar sobre masculinidade tóxica. Eu vou lá para ouvir que eu sou tóxico? Não vou. Então tem um quê de comunicação que precisa ter um cuidado. Vamos falar sobre o papel do homem hoje, vamos falar sobre outras coisas. Uma deixa que eu acho que existe, e a gente firmou essa parceria nisso, né, Cris? Quando a gente for falar sobre gênero para as mulheres, tem caminhos de, por exemplo, atrelar uma fala junto, como a de algum homem, e fazer um dos dias voltados para eles. Tem alguns recursos, como exibir o filme, o documentário, gente. O documentário tá aí, gratuito no YouTube, e fazer uma sessão de cinema para que os caras assistam e consigam se organizar entre eles. Eu acho que muitas vezes tem algumas pessoas que compõem os times das empresas que já têm alguma afinidade com esse tema, mas são silenciados ali, não se sentem à vontade para ir trazer isso em frente aos outros homens. Então, criar espaços seguros de acolhimento para quem quer mudar também é um caminho. Existem As algumas rodas de maneiras. conversa, né? As rodas de conversa acabam sendo muito úteis. Por quê? Os homens não estão acostumados a falar, né? Como esse índice de 3 a cada 10 não fala nem com o melhor amigo representa. Então, quando ele entende que ele pode fazer uma pergunta que ele nunca fez antes para um amigo ou para um colega de trabalho e aquilo não ser usado como chacota, muda o ambiente. Eu sempre brinco, né? Os homens estão muito acostumados a acessar o que a gente chama de quinta série mental. É, Ah, eu junta adoro dois, isso junta que você dois, fala. três, quatro, eles se comportam como se eles tivessem 10, 11, 12, 13 anos. Vão Uhum. fazer as mesmas piadas, conversar sobre as mesmas coisas. Então a gente precisa romper com isso. Como que a gente rompe com isso? No caso dos homens, se responsabilizando. O que isso quer dizer? Se um amigo faz uma piada que você sabe que é homofóbica, racista, que não cabe ali, você pergunta: não entendi. Não entendi. O cara vai ficar sem graça para explicar. Se isso for repetido por você, mas também por outra pessoa, de repente aquilo não é mais bem-vindo naquele ambiente. Então tem um processo que os homens estão vivendo, em alguns lugares com maior intensidade, em alguns espaços com menos intensidade, mas que eu acho que pode ser feito para que a gente se engaje sim na equidade. E aí faz parte, né, ter esse tipo de encarar isso também como consultoria, no caso das empresas. Se eu tenho uma consultoria para trabalhar mulheres na liderança, se eu tenho uma consultoria para trabalhar a questão da inclusão de PCDs, por que eu não vou ter uma consultoria para entender a ressignificação do papel dos homens aqui? Então, acho que isso faz parte, é uma das fronteiras que RH, que o pessoal de gente nas empresas devia estar atento também. Sim. A Milena perguntou, né, como é que a gente engaja aí os homens. Normalmente, como a gente tem feito isso, Milena? A gente tem que mapear quais são os homens, por exemplo, que têm filhas. Então, esses são os que mais rapidamente querem se engajar, porque a gente vai começar a falar, nossa, quando a sua filha entrar no mercado de trabalho, como é que vai ser? Vamos preparar. Então, é muito importante engajar eles, e normalmente a gente engaja pela emoção, né? É muito interessante também trazer aqui, alguém perguntou como é que a gente chega nesse papo com os homens brancos e ricos, que muitos são esses que estão aí na Foi a liderança, Sirlene pela Matos, que conversa, ela né? A Sirlene, pela conversa, né? Trazendo as pessoas para. E, de novo, o Ismael falou um ponto muito importante.
a gente precisa ter cuidado com a forma que a gente chama esses homens para participarem, né? Então, eles podem ser sponsors de projeto, ele muitas vezes chamar esses homens para participarem, falando para eles o quanto eles vão influenciar os outros homens, né? E quanto eles podem engajar e serem realmente deixar um legado para a empresa, né? Deixar um legado que pode, a filha dele pode não trabalhar lá, mas ele sabe o que ele está impactando de forma positiva. Um ponto que Existem eu... algumas. Opa. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que existem algumas maneiras. Essa fala consegue sim chegar a esses homens, mas é preciso mapear quais são as dores que eles têm. Nem normalmente as dores que os homens colocam no mundo têm a ver com as dores que eles sentem. Então, se o cara é muito rígido, se o cara não consegue, na posição de líder, se comportar de outra maneira, talvez essa seja uma maneira de abordar. Olha, você é a liderança suprema aqui, o que você faz é observado. Tem dados que mostram que empresas que são diversas de gênero têm mais lucro. Você, como liderança, precisa dar esse exemplo. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Às vezes vai ser entender como é a relação dessa pessoa com o pai dele. Muito do que os homens vivem e botam em prática tem a ver com a presença ou ausência do pai na infância, a ausência emocional, os modelos que eles tiveram. Então, existem sim maneiras de chegar nessas pessoas, mesmo as que estão no topo da pirâmide. Vai demorar, claro, dependendo do nível de abertura, dependendo do nível da urgência. Quem sofre as dores sempre tem mais pressa, né? Os homens negros têm mais habilidade para ouvir porque eles estão sendo... não têm acesso a essa estrutura de poder. Né? Estão sofrendo mais e sofrendo mais. Mas sim... Tá. O Fábio está perguntando aqui para a gente, né, se a gente consultou. Então é importante, de novo, gente, tem que trazer esses homens para saber qual é a dor de vocês, como o Ismael falou, como é que vocês querem se engajar, né? Porque imagina, a gente está lá na empresa falando sobre mulheres, sobre raça, sobre LGBT, sobre pessoas com deficiência, sobre geração, e esse homem não faz parte de nenhuma dessas caixas. Então, para ele entende que ele não faz parte da diversidade. Então, essa é a primeira desconstrução necessária e urgente que a gente precisa fazer na empresa. Sim, somos todos diversos em conhecimento, em talento, em ideias. Então, sim, a gente está falando de uma diversidade mais ampla. Por que a gente está trabalhando esses grupos especificamente nas empresas? Porque são os grupos que têm menos, quando a gente vai olhar em números, são grupos que a gente chama de grupos minoritários. Então, a gente precisa ter uma representatividade da nossa sociedade nas empresas. Então, hoje, 54% da nossa população é formada por pessoas negras. Então, quando a gente olha nas empresas, aonde essas pessoas estão? Não estão no cargo de liderança, não estão nos cargos de gestão. Então, é nisso que a gente está trabalhando, nesse grupo minoritário, para ele conseguir crescer dentro do corporativo. Não é, Ismael? Algumas empresas fazem essas consultas, né? O Fábio também é um professor da PUC de masculinidades, uma baita referência. Algumas das empresas sim fazem essas consultas, a gente já foi chamado por algumas que fizeram essas consultas, mas em algumas é uma decisão da liderança mesmo. O comitê executivo entender que aquilo é importante e ver como trabalhar essa situação. A gente tem alguns gatilhos, eu acho, que são úteis para isso. Então, pode ser desde uma conversa. Existe o Dia do Homem, por exemplo, que é uma coisa super controversa de existir. Mas já que existe, você pode colocar isso como um serviço de uma reflexão, não para ser mais um dia de poder. Então, existem algumas estratégias. Eu acho que depende muito da cultura organizacional de cada lugar. Na minha experiência, ter executivos ou executivas comprometidos com isso, comprometidos com a equidade de gênero, faz toda a diferença. Porque aí acaba sendo uma coisa de cima para baixo que depois consegue ser horizontal. Sim. A Tatiana está contribuindo aqui com a gente, contando que na empresa dela, na Renault, eles aderiram ao He4She, que é super bacana. Então, é um movimento que realmente a empresa vai ter ações, vai ter metas para aumentar o número de mulheres em todos os cargos. Então, assim, é importantíssimo que a empresa demonstre isso, né, dentro esse comprometimento. E aí, a gente tem que ter o CEO alinhado, ou a CEO, né? A gente vai ter que ter esse engajamento aí para que isso seja mais rápido. É muito importante
a gente ter o engajamento da liderança. Às vezes o CEO não está engajado, mas a gente tem alguns diretores, diretoras engajadas no assunto. Então, procura mapear quem tem filha, quem tem um filho com deficiência. Numa empresa, a gente viu, ele tinha um filho com deficiência. Então, assim, tudo isso é uma forma de engajar, né, as pessoas, trazer vídeos dos colaboradores contando, fazer vivência das pessoas contando sobre o que passaram dentro da empresa. São formas de trazer essa empatia e a gente se conectar com a outra pessoa. Eu queria falar de um tema também bem importante, Ismael, é que a gente vê que os países que conseguiram chegar na equidade de gênero, então Islândia, Finlândia, os países nórdicos, né? A gente vê que ali nesses países a gente tem uma equidade de gênero, eles conseguiram chegar na equidade de gênero, lógico que por várias coisas que eles foram fazendo, mas um dos pontos importantíssimos é a licença, que não é nem Parental. maternidade, é a licença parental, né? Então, quando a gente vê o modelo da Islândia, é um país que são 9 meses de licença, os 3 primeiros meses a mulher sai, ela volta a trabalhar, o homem sai 3 meses de licença, e aí os últimos 3 meses eles podem compartilhar como eles quiserem. Mas o quanto isso, para eles implementarem isso, não foi tão fácil, né? Eu estava lendo a história, o quanto os homens não saíam, porque muitas vezes ia sair, vai sair de férias, como acontece aqui no Brasil, mas isso depois virou cultural e hoje nesses países, se o homem não sai, ele é mal visto pela cultura. Então, quanto a gente consegue transformar a cultura? Será que aqui no Brasil você também tem percebido que os homens querem sim exercer a paternidade? Bom, existem muitas pesquisas que indicam isso. Tem uma pesquisa feita em 7 países, incluindo o Brasil, que mostra que 85%, com o pessoal do Promundo, que mostra que 85% dos homens gostariam de estar mais, pelo menos dizem que gostariam de estar mais presentes na criação dos filhos. Quais são os principais entraves, né? Eu acho super importante falar da licença parental nesse contexto. Tem o entrave cultural. Muita gente acredita que é a responsabilidade das mulheres cuidar das crianças, educar os filhos. Então, sim, isso precisa ser mudado. Como isso se muda? Um outro entrave entra aí. Políticas públicas orientadas para isso. No caso do Brasil, é só a gente pensar que são 5 dias de licença paternidade obrigatória, 5 dias, que podem ser estendidos para 20 dias se for uma empresa cidadã ou um funcionário público. Que recado que a gente passa para um homem que tem um filho, que a mulher passa pela maior transformação da vida, e a gente diz, daqui a 5 dias a gente te espera na empresa? Que essa não é sua responsabilidade, que você não precisa olhar para isso. Uhum. Então, a gente precisa mudar esse recado. Quando se estabelece uma licença parental de 3 meses iniciais para a mulher, 3 meses depois para o homem e 3 meses que o casal vai escolher como usar, que recado que está passando? A gente espera que você seja responsável por quem você coloca no mundo. Isso é uma atribuição sua, isso é uma responsabilidade sua. Teve bastante coisa contra no início, mas essa mudança cultural acaba acontecendo, porque tem os pais que vão adorar ter essa, né, pensando nesses 85% que dizem que querem estar mais próximos, vai ter algum pai que vai falar, gente, eu tô aqui há 3 meses, eu não sei nem como voltar. E aí começa a fazer mal, pegar mal no círculo de amigos, ser o cara que vai usar esses 3 meses para ir esquiar, por exemplo, como eu já ouvi de uma empresa que dá 3 meses aqui no Brasil. Então a gente precisa mudar a cultura, e aí os homens precisam entrar, da mesma maneira que a gente valida a carteirinha de macho uns dos outros, a gente pode tirar ponto também. Então eu acho que se a gente criar uma dinâmica em que a gente começa a validar experiências positivamente, positivas, né? de masculinidade, a gente começa a ter uma mudança de contexto. Isso é super importante. Eu acho, nesse sentido, a licença parental, para mim, é uma das coisas que pode ajudar a mudar esse contexto de uma maneira mais ampla. Até porque acaba combatendo outros problemas, né? Por exemplo, a questão da demissão das mulheres, a questão do até mulheres ser contratadas para perguntar se vão ter filho ou não. Se homens e mulheres vão ter obrigatoriamente uma licença ao entrar numa empresa, essa pergunta deixa de fazer sentido. Para que eu vou perguntar se uma mulher pretende ficar grávida? Porque o marido ou o homem que eu vou contratar no lugar também vai ter isso. Então essa pergunta acaba trazendo um lugar de equidade para além do cuidado com o filho também. Que é exatamente o que a gente vê nesses outros países. Eu tiro
esse grande, porque é um sabotador, na verdade, a maternidade para a mulher dentro do corporativo. Porque muitas vezes eu já ouvi muito líder falando, eu não contrato porque ela vai ficar grávida e aí eu vou perder ela, vai ficar um tempo fora. Então, assim, tudo isso foi criando esse desequilíbrio. Então, tanto faz se ela é uma mulher ou se é um homem, eu vou contratar, porque eu tiro esse desequilíbrio da mulher não ser contratada porque ela vai engravidar. Eu defendi minha tese agora de mestrado sobre o impacto do viés inconsciente na carreira das mulheres, né? E o viés de maternidade ele é tão sabotador que ele mostra nas pesquisas que ao mesmo ponto que para a mulher fica negativo ela ter filho, para o homem que tem filho é ótimo, porque a empresa entende o seguinte, então ele vai ficar mais responsável ainda, ele vai se dedicar mais ainda para o trabalho. Então, até isso é um ponto positivo para os homens e negativo para as mulheres. Então, quanto a gente vai equilibrar isso quando a gente traz a licença, exatamente como você falou, tá claro para a gente aqui no Brasil como é que é a nossa cultura. Então, as empresas que têm 4 meses, eu tenho 120 dias para a mulher sair, 5 para o homem, e mesmo as que são empresas cidadã, tem 20 para o homem e 180 para as mulheres. Gente, a gente está falando aqui de uma forma sem falar claramente, mas tudo isso está dentro da nossa cultura. A gente vai no shopping, onde é que está o trocador, aquele desenho do trocador? Hoje a gente tem alguns banheiros família, né? A gente até brincou, eu e o Ismael, quando a gente estava junto nas palestras, falando que a gente achava até que não era porque era para o homem trocar, não, mas é porque tem tanta família hoje que o homem está separado das mulheres, que eles estão separados, que esse homem não tinha onde trocar quando sai com o filho pequeno. Eu tenho vários amigos que são separados e não tem onde trocar, porque não tem um banheiro, né, no aeroporto e tal. Agora a gente está vendo, ou seja, como a gente vai mudando essa cultura, né? E E eu os tenho homens têm percebido uma responsabilidade nessa mudança que eu acho muita. super importante colocar, Cris. Eu faço parte de um grupo de pais, homens pais, chama-se Paternando. Uhum. Ai, que E legal. a questão do trocador, por exemplo, uma coisa que a gente faz bom, não tem? Então troca na mesa do restaurante, por É. exemplo. Vai Para demorar 2 deixar dias sem para graça, né? vão ficar sem graça, vai Aham, demorar 2 dias aham. para descobrir que um pai pode trocar isso também. Então, nesse sentido, os homens precisam se responsabilizar primeiro para que eles estejam nessa condição de, inclusive, pedir novos direitos. Porque se o homem chega ali, vê que não tem um trocador no banheiro e passa para a mulher, por exemplo, não tem trocador, não tem o que eu possa fazer, não vai mudar a cultura. Então a gente Sim, precisa se engajar nisso proativamente em busca dessas mudanças e dessas responsabilizações. sim, com certeza. Ou seja, a gente precisa trazer o homem para essa conversa, né? De novo, o quanto é Sim. importante, senão a gente não vai conseguir desconstruir, né? Ou seja, falar do cuidado, falar da responsabilidade, falar dessa parte que a gente está sentindo agora, principalmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo em casa, esse isolamento social, o quanto a gente tem percebido que você puxou lá no começo essa violência, e o quanto a gente também tem percebido muitas mulheres tendo uma dificuldade de conciliar, né? Porque ainda está sob muitas vezes responsabilidade dela, a entrega. Então, como é que eu vou entregar se eu tenho um filho pequeno, né? Eu tenho a Vanessa aqui do Uhum. meu time, que tem um filho de 2 anos em casa, então que precisa ter uma horinha para dormir, tem os momentos, então não dá para você cobrar isso. Então, até o que eu tenho falado muito, não estamos fazendo o home office tradicional, gente, tá? Home office tradicional, os filhos estão na escola. Então a gente vai ter que refazer o home office, que era algo que eu percebi que nas empresas que eu ia, eu falava, isso é uma tendência, principalmente os jovens aí, geração Z e geração Y, eles querem isso, e vocês não estão entendendo que a gente vai ter que ter uma mudança dentro das empresas. E agora teve que ir tudo de uma vez, né? Então, só para a gente entender o seguinte, não estamos de home office, estamos em isolamento social, com as crianças em casa, tendo que fazer almoço, cuidar da casa. Então, assim, estamos num momento totalmente diferente, né? O quanto depois a gente vai ter que trabalhar isso. Você tem percebido isso? Você tem sentido que as mulheres estão mais sobrecarregadas agora, Ismael? Sem dúvida, os relatos que a gente acompanha são assim. Aqui em casa, a estratégia que a gente criou foi criar um calendário conjunto. Então, a gente tem um Uhum. calendário digital que os dois sabem quais são as reuniões que o outro tem no dia e a gente faz de tudo para que não se choque. Então, o que acontece a gente olha ali no dia que horário cada um vai estar cumprindo as atribuições não só de pais, né, com o Francisco, mas também com a casa. Então, só que isso só existe porque aqui a gente busca objetivamente um lugar de equidade de gênero.
Para casos em que isso não acontece, em que essa conversa ainda não existe, é muito mais fácil deixar nas costas da companheira ter uma segunda, terceira jornada. Então, é insalubre e isso precisa mudar. Então, esse lugar de conversa, eu acho também cabe aos homens em várias medidas. Por quê? É claro que a mulher que está incomodada tenta mudar isso, mas muitas vezes, por conta do próprio contexto de hegemonia patriarcal, dessa noção de que o homem tem esse direito, ou isso tudo é assim mesmo, não vai nem saber como chegar a essa conversa. Agora, se o homem que consegue se engajar mais na equidade, mostrar isso para os amigos, ele vira uma referência de que aquilo é possível. Então, é importante, por exemplo, um cara que negue um horário de reunião porque diz, olha, nesse horário minha esposa vai estar com um compromisso e eu tenho que ficar com meu filho. Isso começa a ser tratado como algo mais normal. Então, essas pequenas decisões políticas, ou o cara que no grupo de amigos vai falar, olha, desculpa, agora eu não consigo, não respondi porque eu estava com moleque ou algo assim, isso pode ajudar outros homens a notarem que, opa, tem algo aí que não está normal aqui não, tem uma demanda que eu não estou olhando e tal. E é preciso que a gente cobre isso uns dos outros, né? Porque, bom, não dá pra gente só ficar falando de futebol o dia inteiro, até porque o futebol não está acontecendo. Então, vamos aproveitar para E ter trazer conversas essa humanidade, né? A gente fala muito isso, né? Trazer esse humano. Então, assim, e a gente mudando, por exemplo, nos papos dos homens. Então, ao invés de ir lá para a quinta série, né? Quando eles estão ali na conversa, trocar essas experiências, né? Trocar o quanto a paternidade está sendo importante. Eu tenho dado dica, por exemplo, nas empresas para utilizar depoimentos de homens que saíram de licença, o quanto isso agregou para esse homem, e até para ele falar das habilidades, da soft skill, né? Quais as suas habilidades que você aprendeu agora como pai, né? Então a gente fazer isso virar algo bom, porque eu já ouvi também, eu não lembro algum comentário que alguém colocou aqui, falando que na empresa tem, mas que os homens não tiram. Então tem que ter um curso, tem que falar, tem que conversar sobre esse tema. Então, a gente está aí, acho que temos mais 5 minutinhos, né? Eu queria agradecer demais. É um prazer sempre estar com você, Ismael. E toda vez que a gente está juntos, eu aprendo bastante com você. É uma troca. Eu falo sempre que quando a gente vai falar sobre equidade de gênero, é importantíssimo que a gente converse com as mulheres e com os homens das empresas. Não dá mais para a gente tratar sobre esse assunto apenas com as mulheres. A gente precisa trazer os homens para essa conversa para que a gente consiga mudar isso mais rapidamente. Ismael, deixa seu contato, fala para a gente mais um pouquinho e daí eu finalizo a live. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, Cris, não só agora, mas pelos convites já feitos. Para mim, ainda mais sendo um homem negro de pele clara, ainda que num contexto que isso me ajuda, eu nunca ia estar dentro de empresas conversando sobre isso, que é um assunto difícil, se alguém como você não tivesse abrindo as portas. Então, além de aprender muito com você, eu agradeço por você servir de ponte, porque esse é um papel que pessoas que têm esses acessos podem ter. Bom, quem quiser pode me seguir no Ismael dos Anjos, no Instagram, é uma boa maneira de entrar em contato comigo sempre. E bom, espero que a gente consiga melhorar, para além da conversa, que a gente transforme isso em ação. Com certeza vamos fazer, e é com essa força, com essa união de todas as pessoas que a gente realmente vai conseguir fazer essa transformação, como a gente viu, não só nas empresas, mas precisamos também fazer essa transformação urgentemente dentro de casa. Eu vou pedir para o Ismael salvar o vídeo, na verdade, nem colocar para ficar 24 horas, mas depois a gente disponibiliza no YouTube e deixa para as pessoas também, para quem quiser levar esse papo aí para dentro das corporações. Queria agradecer demais todo mundo que participou, as perguntas que foram enviadas, tem bastante gente aqui agradecendo, que foi bacana a live, muito obrigada pela participação. A gente então vai ter a nossa live todas as quintas-feiras, às 17 horas, e a nossa próxima live vai ser com a Talento Incluir, a gente ainda está vendo qual das sócias que vai participar, para a gente falar como fazer essa transformação também, olhando pelo lado de trazer mais pessoas com deficiência para dentro do corporativo. De que forma que a gente também vai conscientizar a liderança, de que forma que a gente vai desconstruir vários preconceitos que ainda temos em relação às pessoas com deficiência. Então, eu aguardo vocês aí na próxima quinta-feira, dia 28, às 17 horas.
Obrigada, e a gente vai disponibilizar o vídeo. Muito obrigada, Ismael, pela sua participação, como sempre, foi incrível. Obrigada, Obrigado. gente. Até mais, gente. Muito obrigado a todo Obrigada. Tchau, tchau.